Olá, como vão todos? Como vão todas? Nessa nossa videoaula, nós vamos dar então seguimento ao estudo da história e da introdução ao estudo do direito e vamos então estudar a hermenêutica jurídica e a aplicação do direito. Vejamos então, um texto legal, muitas vezes, ele não nasce tecnicamente perfeito, ou melhor dizendo, ele quase nunca nasce tecnicamente perfeito. E o que eu quero dizer com isso? Que é comum que quando um texto de lei, ele é editado, ele passe a viger, que existam duplos sentidos, omissões e até mesmo imprecisões que comprometem o verdadeiro alcance e o sentido da norma. Por isso, a necessidade de interpretá-la e adequá-la para que possa ser aplicada ao caso concreto. Muitas vezes isso não é displicência ou falta de atenção do legislador. É que, como nós já vimos anteriormente, a lei ela é um comando normativo abstrato e genérico. Então, muitas vezes, na hora em que o legislador ele vai redigir, ou seja, aplicar as regras gramaticais, ortográficas, ele vai redigir o texto de lei, na redação pode ocorrer que exista alguma dessas imperfeições e que venha a comprometer a interpretação da norma. Ou seja, nós operadores do direito, na qualidade de intérpretes, muitas vezes nós não conseguimos alcançar o sentido que a norma tem. E se isso não acontecer, se isso acontecer, nós não podemos aplicá-la ao caso concreto. E é dentro desse contexto, então, que nasce a hermenêutica jurídica. A hermenêutica jurídica nada mais é do que uma ciência, outros autores entendem como uma arte, mas de qualquer forma, sendo ciência ou sendo arte, ela está restrita à interpretação das leis. Ou seja, a hermenêutica jurídica, ela é uma ciência ou uma arte que, a partir do momento em que ela estabelece princípios, conceitos, tendo por finalidade, então, formar uma autêntica teoria acerca do ato de interpretar um texto normativo. Então, nesse sentido, a hermenêutica jurídica, ela visa sistematizar os critérios que devem ser utilizados para que a interpretação da norma se realize, expressando como o nosso ordenamento jurídico deve entendê-la, ok? O seu principal objetivo, né, nada mais é do que determinar o sentido exato e o verdadeiro alcance da norma, sem extrapolar os próprios limites impostos pelo legislador. E da mesma forma, ela busca o entendimento correto do significado dos textos legais, ou seja, do significado das palavras, das frases, das proposições e também a intenção do legislador, aquilo que é conhecido pela expressão latina mens legislatoris, ou seja, a intenção do legislador quando ele criou aquela norma, ok? Tendo em vista a solução dos conflitos de interesse que possa vir a ocorrer, tá certo? E muitas vezes a hermenêutica jurídica, ela auxilia, né, na resolução de certos conflitos que surgem quando as normas são aplicadas, conflitos esses que recebem o nome de antinomia jurídica, ou também conhecida no seu plural, né, antinomias jurídicas. E o que são essas antinomias jurídicas? Nada mais são do que o conflito entre duas normas que são aplicáveis ao mesmo caso concreto, mas que ao serem aplicadas, elas dão como resultado uma solução logicamente incompatível entre si. Ou seja, nós temos um caso concreto a ser analisado, a ser julgado, ok? Existem duas normas que podem ser usadas, que são aplicáveis àquele caso concreto,
No entanto, cada uma delas vai gerar um resultado ou uma consequência jurídica diferente. Nesse sentido, então, o intérprete, o que no caso é o operador do direito ou é o julgador, na grande maioria das vezes, ele vai ficar em dúvida acerca de qual norma ele deve aplicar para a solução daquele conflito de interesses que existe. Então, para que esse conflito possa ser resolvido, existe então, a doutrina criou diversos critérios que são adotados ou que podem ser adotados pelo intérprete para solucionar as antinomias jurídicas. Esses critérios muitas vezes levam em consideração a hierarquia das normas, por exemplo, entre essas duas normas que são aplicáveis ao mesmo caso concreto e que resultam numa consequência jurídica diferente e muitas vezes incompatíveis entre si, qual é aquela que hierarquicamente é superior uma em relação à outra? Ou então, leva-se em consideração um critério cronológico. Qual dessas duas normas, hipoteticamente, nasceu em primeiro lugar, foi editada em primeiro lugar? Ou até mesmo a questão da especialidade. Ou seja, dentre essas duas normas que nós estamos citando como exemplo, qual delas é geral e qual delas é a específica, tá certo? E caso esses critérios não solucionem os conflitos existentes, então, o intérprete ele pode empregar os princípios gerais que estão espalhados pelo nosso ordenamento jurídico e que sejam suficientes para, então, suprir as lacunas legislativas. Nesse sentido, então, pessoal, a hermenêutica jurídica, ela se utiliza de técnicas de interpretação que possibilitam a aplicação do direito a um fato concreto, levando-se sempre em consideração a amplitude do nosso ordenamento jurídico vigente. As normas são sempre abstratas e genéricas, como nós estudamos lá na unidade 4, e assim têm que ser adequadas a cada caso específico. E essa adequação, ela ocorre por meio de uma técnica chamada de subsunção. Subsunção jurídica, que nós vamos conversar um pouco mais a respeito dela, mas ao final dessa nossa videoaula, né? Nesse sentido, então, elas dependem, né, da interpretação e da aplicação da norma jurídica para que elas possam atingir ao conteúdo final, algo chamado conteúdo finalístico para o qual essas normas foram devidamente criadas. Então, é dentro desse contexto que nós encontramos que é o campo de incidência e o campo de atuação da hermenêutica jurídica, ok? Então, um ponto que tem que ficar muito claro para a gente desde esse início de aula. Interpretar a norma, ela é um ato extremamente importante para que ela possa ser aplicada ao caso concreto. E essa aplicação ao caso concreto, ela ocorre por meio dessa técnica chamada de subsunção ou subsunção jurídica, ok? Mas uma dúvida pode ser que esteja pairando nesse momento. Qual a diferença, então, de hermenêutica e de interpretação? A hermenêutica, num primeiro momento, como nós vimos, ela é a ciência ou a arte de interpretar uma norma jurídica a partir de diversos critérios criados por essa ciência, ok? Mas nós não podemos perder de vista que são dois institutos absolutamente diferentes, com objetivos diferentes e que, ainda que na prática, no nosso dia a dia forense, esses dois vocábulos sejam utilizados como sinônimos, eles não são, tá? Então, nós não podemos confundi-los na nossa atuação, tanto acadêmica quanto na nossa atuação prática. Por quê? Como nós comentamos, a hermenêutica, ela é uma teoria, ou seja, ela é teórica. A hermenêutica, ela é a ciência da interpretação. Nesse sentido, então, ela vai estabelecer princípios, critérios, métodos e nos dar toda uma orientação geral de como nós devemos, então, interpretar a norma jurídica. Ao passo que
interpretar ou a interpretação, ela é um ato prático, tá? Que acontece à medida em que aplicamos as diretrizes criadas pela hermenêutica, ok? A interpretação, então, ela visa desvendar o sentido e a extensão das coisas, no nosso caso, da norma jurídica, a partir dos métodos criados pela hermenêutica, ok? A interpretação, ela nada mais é do que um processo técnico, um processo intelectual, e para que isso seja possível, é necessário a utilização dos preceitos da hermenêutica. Nesse sentido, então, o intérprete, que também muitas vezes é chamado de hermeneuta, ok? Vejam como nós estamos ampliando cada vez mais nosso vocabulário técnico, nosso vocabulário jurídico. Ele tem que utilizar de forma objetiva, lógica e racional as técnicas da hermenêutica, mantendo-se sempre fiel à essência da lei. Não é permitido ao intérprete determinar o que é certo ou o que é o errado. Ou seja, ao intérprete não lhe compete estabelecer juízos de valor. Se o legislador agiu certo, se o legislador agiu errado, porque não lhe compete essa atribuição. E ao intérprete competirá apenas um ato de inteligência, com base nos valores sociais e no momento histórico no qual ele está vivendo, porque os métodos de interpretação e a forma de interpretar uma norma jurídica, ela varia de acordo com o tempo, de acordo com o momento histórico no qual aquela sociedade ela está inserida, ok? Então, interpretar é um ato de inteligência que demanda do intérprete, antes de tudo, um amplo conhecimento da cultura jurídica, para que ele possa, de fato, exercer a sua função de uma maneira técnica e de uma maneira mais assertiva, ok? Bom, pessoal, dentro desse contexto, então, desse panorama conceitual, nós verificamos que, a partir do início do século XIX, as técnicas de interpretação das normas jurídicas passaram a ser estudadas pelos juristas europeus. Isso fez, então, com que surgissem diversas correntes doutrinárias de interpretação da norma jurídica, cujos adeptos de cada uma delas formaram verdadeiras escolas de interpretação, ok? Então, vamos estudar nesse momento alguns dos aspectos gerais, né, daquelas escolas que tiveram uma maior repercussão e relevância na formação da hermenêutica jurídica enquanto ciência e arte de interpretar. Okay? E isso é importante porque, de acordo com o autor que vocês venham a pegar para estudar, nesse momento presente ou no futuro, ele vai estabelecer outras escolas de interpretação. Ele vai trazer no seu texto outras escolas de interpretação. Mas essa que nós vamos estudar agora são aquelas que têm uma maior relevância, sem menosprezar e sem tirar a importância das demais escolas. Mas essas foram aquelas que tiveram uma projeção e um número maior de adeptos no momento em que elas imperavam, ok? Então, a primeira é a escola da exegese. A escola da exegese, ela também é chamada de escola dogmática e ela teria nascido na França no início do século XIX. E, de uma maneira muito sucinta, o que ela pregava? Para a escola exegese, ela dizia que a lei, devidamente positivada, era a única fonte de direito. Ela não admitia nenhuma outra fonte que não fosse a própria lei. O texto normativo escrito, devidamente criada por um processo legislativo e vigente no ordenamento jurídico daquela sociedade naquela época, tá certo? E nesse sentido, então, o seu único objetivo é revelar a vontade do legislador, porque foi ele que planejou e que criou a lei.
Assim, a única interpretação possível é aquela que leva em consideração o pensamento do seu autor. Então, nesse sentido, o intérprete, segundo essa escola de interpretação, deve se valer apenas da literalidade do texto legal para se buscar o alcance e o sentido da norma. Então, como vocês podem verificar, essa escola da exegese, ela está relacionada com o pensamento positivista. Até mesmo porque, se nós formos levar em consideração a época, início do século XIX, em que essa escola nasceu na França, é o mesmo período em que o positivismo jurídico imperava também nos ordenamentos jurídicos europeus. E, lógico que teve reflexo aqui para nós, mas que eles teriam nascido no continente europeu. Então, vejam que nós temos aqui uma lógica até em termos de fundamento da escola da exegese, ou também chamada escola exegésica, ok? Então, como vocês podem verificar, de acordo com essa conceituação teórica, essa escola da exegese, ela pregava a interpretação literal desculpem. Ela pregava, então, a interpretação literal do texto da norma jurídica, ok? Vamos agora, então, verificar quais eram os fundamentos da segunda escola de interpretação das normas jurídicas, que teria nascido na Alemanha no final do século XIX e que recebeu o nome de Escola Histórico-Evolutiva. Então, só pelo nome dessa escola, vocês já podem verificar mais ou menos aquilo do que ela pregava, quais eram os seus fundamentos. Então, para a escola histórico-evolutiva, o intérprete deve se valer sempre da origem da norma e dos aspectos históricos que levaram à sua criação. Ou seja, o intérprete deve se valer da intenção da própria lei, aquilo que chamamos, aquilo que é conhecido pela expressão latina como mens legis, que ela é extraída em qualquer época. Deste modo, então, essa escola, ela leva em consideração a realidade social e a história dos povos para a formação da norma jurídica. Portanto, uma vez em que a norma ela é promulgada, ela passa a ter uma existência autônoma, adaptando-se aos novos tempos. Desse modo, então, a principal função do intérprete, segundo essa escola, de acordo, então, com os seus pressupostos, é de adaptar as leis aos tempos modernos, entendendo aqui tempos modernos como o tempo em que a norma ela é vigente ou ela está vigente naquele ordenamento jurídico, né? Então, resumindo os fundamentos dessa escola de interpretação, nós devemos nos socorrer do passado e dos valores sociais para que nós possamos entender os fatos sociais presentes, adaptando a legislação aos tempos modernos, ou seja, ao momento presente, ok? Então, mais uma vez, nós devemos nos recorrer ao passado para solucionar problemas recentes. Depois nós temos uma outra escola alemã. Essa teria nascido na segunda metade do século XIX e ela ficou conhecida como Escola dos Pandectistas. A Escola dos Pandectistas, ela privilegiava os usos e os costumes em detrimento da lei, tá certo? E por conta disso, então, ela aceita uma interpretação mais flexível da norma jurídica. Flexível em que sentido? Uma interpretação que não esteja arraigada ao texto normativo, presa ao texto normativo. Por isso que ela privilegia os usos e costumes, buscando então revalorizar a analogia como meio para resolver os conflitos de interesses que envolvam os casos concretos.
ok? E, por fim, nós temos a Escola da Livre Pesquisa do Direito. A Escola da Livre Pesquisa do Direito, ela pregava, então, que a interpretação fosse baseada em critérios objetivos, em especial na organização social. Então, para essa escola, o que nós temos é que o julgador ele tem plena liberdade para escolher o melhor critério de interpretação, desde que observe os fatos sociais, tá certo? Essa escola, então, do pensamento, essa escola da interpretação foi aquela, então, que ganhou mais relevância, sendo que hoje as demais escolas, elas aparecem no nosso ordenamento jurídico mais como uma questão histórica do que propriamente tendo aplicabilidade prática, tá certo? Bom, pessoal, nós vimos então que a hermenêutica jurídica, ela é a arte ou a ciência da interpretação das leis. E para que isso seja possível, ou seja, para que nós possamos interpretar e posteriormente aplicar o direito ao caso concreto que nós temos à nossa frente, ou um caso novo que nós temos à nossa frente, a hermenêutica jurídica, ela criou diversos critérios de interpretação, como também são conhecidos pela nomenclatura métodos hermenêuticos ou critérios hermenêuticos, critérios interpretativos, tá certo? São todas expressões sinônimas para se referir ao mesmo fenômeno. As técnicas ou as regras técnicas criadas pela hermenêutica para que nós possamos, então, interpretar a norma jurídica no sentido de nos auxiliar a desvendar o sentido exato e o verdadeiro alcance de uma norma jurídica, tá certo? E quais esses critérios são vários. Nós vamos trazer aqui, então, de novo, aqueles que são mais usados, aqueles que são mais relevantes, tá certo? Sem desprestigiarmos nesse momento outros que podem ser também aplicados pelo legislador. Mas uma primeira informação aqui é muito importante. São diversos os critérios. Só nós aqui estamos trazendo 11 para analisarmos. E esses critérios, não existe, entre esses critérios, melhor dizendo, não existe uma hierarquia. Ou seja, o intérprete não precisa primeiro usar um, para depois usar o outro, para depois usar o outro, e assim sucessivamente. O intérprete, ele é livre para escolher entre essa gama enorme de métodos, de critérios de interpretação que nós temos, aquele que melhor se adapte ao caso concreto que ele tem em mãos. Ok? Essa é uma informação muito valiosa quando nós vamos usar essas técnicas na prática. E uma segunda informação, esses critérios não são exclusivos uns em relação aos outros. O que isso significa? Que eles não se excluem. O intérprete, ele pode, e muitas vezes isso é o que acontece de fato na prática jurídica, o intérprete, ele se vale de vários deles ao mesmo tempo, de modo a alcançar o sentido e verificar, então, o alcance daquele texto normativo. Tá certo? Então, isso é muito importante que fique muito claro antes de nós começarmos a tratar de cada um deles isoladamente. Tá certo? Então, na grande maioria das vezes, o intérprete ele combina diversos critérios. E quem vai nos dizer se nós devemos usar um critério isolado ou um conjunto de critérios de forma concomitante é o caso prático que nós tivermos à nossa frente para ser analisado. Ok? Então, pessoal, nós não podemos também deixar de observar que qualquer que seja o critério utilizado pelo legislador, utilizado pelo intérprete, pelo operador do direito, num primeiro momento, o que deve vir à mente do intérprete é que ele não poderá utilizar nenhum critério
que esteja em desconformidade com a norma máxima do nosso ordenamento jurídico, que é a Constituição Federal. Ou seja, toda a interpretação de uma norma jurídica, para que nós possamos verificar o seu alcance e o seu sentido, ela deve estar pautada na Constituição Federal, antes mesmo de estar pautada nas legislações esparsas. Porque muitas vezes as legislações esparsas e até mesmo a legislação codificada, elas estão em desacordo com a Constituição Federal. Elas nascem em desacordo com a Constituição Federal. E aí nós temos técnicas, remédios constitucionais para declarar a inconstitucionalidade daquela lei ou daquele texto normativo. Tá certo? Então, a primeira coisa que tem que vir à mente do intérprete, quando ele depara-se com um caso concreto, é utilizar o critério de interpretação no qual valorize ou leve em consideração, em primeiro lugar, as normas constitucionais. E é esse critério de interpretação recebe o nome de interpretação conforme a Constituição. Ok? Depois, pessoal, nós, como operadores do direito, podemos nos valer, por exemplo, da interpretação autêntica, também chamada, né, de interpretação conforme o legislador. Porque a interpretação autêntica, ela leva em consideração a criação da lei. A interpretação autêntica é aquela que é feita pelo próprio legislador, no momento em que ele cria uma lei nova, tá certo? Muitas vezes essa interpretação, ela aparece no texto da lei, num documento que costuma vir anexo chamado de exposição de motivos. Ou seja, ali o legislador, ele vai dizer para a gente por quê. Quais foram os motivos que o levou a criar aquela norma jurídica. Tá certo? Então aí nós temos a chamada interpretação autêntica, porque é o próprio legislador, quem criou a norma, é que vai interpretá-la, vai dizer para a gente, entre aspas, o que ele quis dizer quando ele redigiu aquele texto normativo. Ok? Depois nós temos também a interpretação jurisprudencial. Como o próprio nome nos diz, é aquela interpretação que leva em consideração o entendimento majoritário dos tribunais, mas sem estabelecer uma vinculação específica. Ou seja, o intérprete, ele vai fazer uma pesquisa jurisprudencial para verificar como que os tribunais, eles entendem ou têm julgado casos semelhantes àquele que o intérprete tem à sua frente e que demanda uma interpretação. Como eu comentei, ela não estabelece uma vinculação, ok? A interpretação jurisprudencial, mas ela auxilia o intérprete no sentido de verificar como os tribunais entendem, como os tribunais estão julgando determinado caso que a aqueles é semelhante. Depois nós temos a interpretação doutrinária. Como o próprio nome também já nos indica, é aquela interpretação no qual o intérprete ele se socorre da doutrina. E nós já estudamos doutrina nas unidades anteriores. A doutrina nada mais é do que o direito formulado pelos estudiosos do direito. É o entendimento de determinado autor que se debruçou sobre determinada lei, sobre determinado caso, no qual ele ali, então, ele vai resultar em tratados, em compêndios, vai resultar nos manuais, nas monografias, nas teses e até mesmo em comentários à própria legislação. Essa é uma interpretação, ou um critério de interpretação, melhor dizendo, que ele é muito questionável pelo nosso ordenamento jurídico, porque é uma técnica de interpretação que leva em consideração os critérios subjetivos daquele doutrinador. Ainda que ele se valha, né, de técnicas, mas
ele vai expressar nos tratados, nos manuais, nos compêndios, na sua forma de comentar um texto normativo, ele vai, querendo ou não, expressar o seu entendimento pessoal, devidamente fundamentado, é claro, mas o seu entendimento pessoal. Então, isso leva a uma interpretação subjetiva que o próprio doutrinador faz a respeito daquele caso concreto. Por isso que muitos autores não gostam e até mesmo não consideram a doutrina como um método de interpretação da norma jurídica. Depois nós temos uma interpretação que é talvez aquela que seja a primeira interpretação, até mesmo antes até da interpretação conforme a Constituição, que o legislador faz, aliás, que o operador do direito faz, que é a interpretação gramatical. O que é a interpretação gramatical? É o estudo linguístico do texto legal. Ou seja, o intérprete procura desvendar o sentido literal daquele texto normativo. Porque ele vai analisar as palavras, ele vai analisar as expressões, ele vai analisar os preceitos, ele vai fazer uma análise levando em consideração as técnicas gramatical, as técnicas da língua portuguesa. Nesse sentido, então, como nós podemos perceber, é a primeira forma de interpretar um texto normativo, porque é a partir da sua leitura que nós vamos ter acesso ao seu conteúdo. Então, a interpretação gramatical, antes mesmo da interpretação conforme a Constituição, ela é aquela que o intérprete realiza no primeiro contato que ele tem com aquele texto normativo. Tá certo? Depois nós temos um outro critério, que é o denominado critério de interpretação lógica. Ou seja, com base num raciocínio lógico jurídico, procuramos então alcançar o espírito da lei. E o que é alcançar o espírito da lei? É desvendar qual foi a intenção do legislador ao criar aquela norma jurídica ou a escrever aquele conteúdo, aquele texto normativo, da forma como ele escreveu. Ou seja, fazemos uma investigação do espírito da lei. É bem assim mesmo, entre aspas, o que o legislador quis dizer com isso quando ele escreveu esse texto normativo. Então, nós vamos em busca de desvendar ou de responder a essa indagação quando nos falemos, então, da interpretação lógica. Outra forma de interpretar é a interpretação sistemática. Como o próprio nome já nos indica, sistemática vem de sistema, ou seja, o intérprete, ele não usa uma única lei específica, mas ele interpreta uma lei específica levando-se em consideração o conjunto de todas as normas que estão vigentes no ordenamento jurídico naquele momento histórico. Ou seja, ele leva em consideração o sistema normativo, daí a nomenclatura, leva-se em consideração o sistema normativo para poder, então, alcançarmos o sentido daquele texto legal. Ok? Depois nós temos a interpretação histórica. Bom, o nome aqui já nos diz tudo, né? O intérprete, ele vai se valer da pesquisa da origem, do momento histórico em que aquela lei foi elaborada, que é o chamado ratio legis, ou seja, as razões pelas quais aquela lei ela foi criada. Okay? Então, o legislador, ele vai em busca da origem e do momento histórico em que a norma ela foi elaborada. Mas também ele vai em busca das causas ou das necessidades que induziram o Estado ou o órgão competente a elaborá-la. E se não bastasse isso, também dentro dos critérios da interpretação histórica, o intérprete, ele investiga o processo legislativo. Ou seja, desde o momento em que o autor da lei, ele teve a ideia de criá-la, ok? E aí, então, ele elabora um documento chamado projeto de lei,
Esse projeto de lei ele é apresentado no órgão competente para analisá-lo, né? E então, dentro dessa interpretação histórica, o intérprete ele vai em busca de todo o processo legislativo, desde o momento em que era mero projeto até o momento em que a lei foi promulgada. E dentro desse contexto, então, o intérprete, dentro da interpretação histórica, ele também investiga o pensamento jurídico dominante naquele momento histórico em que aquela lei foi criada. Porque toda lei ela é criada com base na teoria ou no pensamento dominante na sociedade naquela determinada época. Ok? Depois nós temos a interpretação sociológica. A interpretação sociológica, como o próprio nome também já nos indica, é aquela no qual o intérprete ele se vale dos conceitos ou dos preceitos da sociologia. Ou seja, ele investiga o fato social. Ele investiga as razões e os efeitos sociais que motivaram a criação daquela norma jurídica. Ok? Depois nós temos a interpretação teleológica. A interpretação teleológica ela está relacionada com os valores e com a finalidade do direito. A interpretação teleológica ela procura atribuir um propósito para a norma jurídica, atendendo aos fins sociais esperados no momento presente, né? Essa forma de interpretar, ela utiliza também critérios que têm como função estabelecer quais eram os interesses sociais que pretendiam ser alcançados quando aquele texto normativo ele foi formulado. Ok? Depois, então, pessoal, nós temos duas formas de interpretar, dois critérios de interpretar, que são bastante utilizados no nosso ordenamento jurídico, muito comumente utilizado, que são as interpretações a extensiva e a restrita, ok? A interpretação extensiva, ela também é chamada de ampliativa, por quê? Porque o legislador, quando ele estava elaborando o texto de lei, ok? Ele disse menos do que ele deveria dizer. O que isso significa? Que ele atingiu certos objetivos que, na verdade, esses objetivos não deveriam ser somente aqueles objetivos que deveriam ser atendidos quando ele criou a norma. Na verdade, o legislador, atingir mais objetivos do que, na verdade, ele atingiu quando ele elaborou a norma jurídica. Nesse sentido que nós dizemos que a literalidade da lei, ela diz menos do que deveria dizer. Então, dentro desse contexto, para que nós possamos, então, atingir situações as quais o legislador intencionava atingir, mas que não atingiu, nós utilizamos a interpretação extensiva. Então, na verdade, a interpretação extensiva, ela pretende estender o verdadeiro sentido da lei para além daquilo que está constando na literalidade, no conteúdo do texto normativo. E a interpretação restrita é exatamente o contrário. Ou seja, o legislador, ele disse mais do que ele queria dizer. Então, ou seja, ele abriu demais o leque de possibilidades em que aquele texto normativo poderia atingir. E isso é muito perigoso, porque, na verdade, ele passa muitas vezes a atribuir direitos àquelas pessoas ou grupos sociais que, na verdade, não teriam por que ter aquele direito, ou aqueles direitos que estão previstos naquele texto normativo. Então, o intérprete, ele faz exatamente o contrário do que ele faria na interpretação extensiva. Ele vai limitar o alcance da norma. Ele vai limitar o alcance da literalidade da lei.
de modo então a adequar essas duas formas, né, de interpretação, elas adequam o que está escrito à intenção do legislador. Ok? E essas são, então, pessoal, as principais, então, formas ou técnicas ou critérios, como queiram, de interpretar uma norma jurídica, criados pela hermenêutica jurídica. Ok? E qual é a finalidade de tudo isso? Vamos interpretar uma norma, vamos nos valer de todas essas técnicas para quê? Qual a finalidade? E a finalidade é uma só: a aplicação do direito ao caso concreto. Porque ao interpretar um texto normativo, seja qual for o método utilizado, o intérprete estará ao mesmo tempo aplicando o direito. Assim, então, a interpretação das normas surge da necessidade da sua aplicação a um caso concreto. Então, é fácil concluir que interpretar e aplicar o direito são tarefas únicas, complexas, que visam atender aos fins sociais, visam atender às exigências do bem comum. E, neste contexto, ao operador do direito competirá identificar e analisar o caso concreto e, em seguida, buscar a norma ou o conjunto de normas que sejam aplicáveis àquele caso concreto que ali existe, que está à sua frente, que foi levado para sua apreciação. E essa forma de aplicar o direito recebe o nome de subsunção jurídica. A subsunção jurídica nada mais é do que um raciocínio lógico que se vale do silogismo para que nós possamos, então, aplicar ao caso concreto específico. Tá certo? Nesse sentido, então, nós nos valemos, então, das regras, né, dos nossos filósofos, quando, então, nós aplicamos a lei, aplicamos, melhor dizendo, o direito por meio da subsunção jurídica, realizando, então, um raciocínio lógico, ou seja, a aplicação do direito nada mais é do que uma atividade mental, tá certo? Que leva em consideração o silogismo. O que é o silogismo? É uma forma de raciocínio, já estudada pelos filósofos gregos, que leva em consideração 3 fatores: a premissa maior, a premissa menor e uma conclusão. Quando nós falamos da subsunção jurídica, nós temos que a premissa maior é a norma jurídica, a premissa menor é o caso concreto e a conclusão nada mais é do que a solução do conflito de interesses que pode ocorrer, ser dado, né, pelo operador do direito, ou então pode ocorrer por meio do poder público, por meio do poder judiciário, a partir então da sentença. Ok? Nesse sentido, então, através da subsunção jurídica, impõe-se a uma das partes, ou a ambas as partes, as consequências previstas na norma jurídica. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de fazer os fóruns, de participar, melhor dizendo, né, dos fóruns, de elaborar os estudos dirigidos, de elaborar, então, as questões que constam ao final do livro didático, de cada unidade. Valham-se também dos textos que ali estão indicados para consulta, que vocês vão ver que vocês têm uma gama muito grande de conteúdo que vai enriquecer cada vez mais o conhecimento jurídico de vocês, que vai levá-los, então, a uma compreensão do fenômeno jurídico, de como uma lei nasce, de como nós devemos aplicar a norma jurídica e, mais do que isso, como que o profissional do direito deve agir na prática do dia a dia para evitar conflitos de interesses e para que possa bem exercer a sua profissão. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!